Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Néder especial e hoje o meu convidado é o psicólogo especialista em hipnose, o Robson Santos, que volta ao programa depois de vários anos para falar sobre diversos assuntos referentes à hipnose e também a essa área de psicologia. O programa começa agora e hoje, claro, vamos abordar também esse momento dificílimo que estamos enfrentando no combate ao Covid-19. Fique ligado, fique ligada, o Néder Especial está começando agora. Robson Santos, psicólogo especializado em hipnose, o nosso convidado no programa de hoje, retornando ao programa depois de vários anos. Um prazer recebê-lo aqui, Robson. O prazer é meu, né? Sempre. Tudo bem? Está tudo na paz? Graças a Deus, tudo ótimo. E você? Tudo bem. Enfrentando essa pandemia, que coisa, hein, Robson? Você esperava um dia que nós enfrentássemos uma situação como essa? Imaginei que a gente fosse ver uma guerra, mas isso verdadeiramente eu nunca imaginei. Há quem defenda a tese que é uma guerra biológica, né? Que é um vírus de laboratório que está aí sendo usado para uma certa articulação global. Sim. Não sei, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade, é uma possibilidade. Sim. Uhum. Como é que você recebeu aí essas mudanças que estão ocorrendo, principalmente a questão comportamental? Duas questões. A primeira, comportamental, que nós tivemos que nos adequar a essa nova realidade, do chamado novo normal. E a segunda, mudança comportamental provocada pela situação psíquica das pessoas extremamente afetadas com tudo isso, né? Sim, sem dúvida. Em decorrência disso, Alexandre, aumento de ansiedade, aumento de depressão, suicídio, aumento de separação, né, entre casais, e também de abuso, né, infantil. Então, infelizmente, não é simplesmente a doença em si, mas todas essas outras consequências, né, além do desemprego, né, do empobrecimento da população, da fome. Então, está num momento extremamente complicado mesmo. Você tem detectado isso nas suas consultas, naquilo que você tem conversado com as pessoas? Sim, né? E assim, ansiedade, depressão e também a paranoia, né? De, nossa, será que eu será que eu peguei, né? Então as pessoas elas ficam realmente bastante preocupadas, aumento de toque, de lavar a mão com extrema frequência, de passar álcool em gel com extrema frequência, então uma série de complicações, né? E não somente a questão da doença em si, né? Muitos pacientes já tinham esse problema do toque, dessa situação de fuga, né? Às vezes, de enfrentar uma situação. Piorou agora, está uma situação incontrolável para essas pessoas. Como é que tem sido esse quadro, Robson? Sim, já tinha pacientes, né, já tinha paciente que ficou 11 horas tomando banho, né? Tinha paciente que levava o próprio sabonete dentro de um estojo, dava descarga com o pé em lugares públicos, né? Então, assim, hoje a tendência dessas pessoas, né, nem sair de casa justamente porque por esse medo excessivo, né? E o aumento desses comportamentos que são comportamentos que são exagerados, né? Mas naquela tentativa de evitar se contaminar e tal. As famílias extremamente afetadas porque existe hoje uma preocupação, né? Todas as idades são alvo hoje desse vírus. E qual que é a principal característica hoje de quem vai hoje no seu consultório com medo da Covid? A pessoa tem medo de pegar, tem medo de perder um ente querido? Ou ela realmente tem dificuldade de se localizar nesse tempo totalmente louco que a gente está vivendo, essa nova etapa da vida? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm medo de morrer, tem pessoas que têm medo de contaminar os outros, tem pessoas que acabam, de fato mesmo, se isolando completamente, né, para evitar as duas coisas, né, de não se contaminar, pelo medo de morrer e não contaminar outras pessoas também. Então, isso é uma coisa que varia de pessoa para pessoa, mas a situação está bem complicada, porque tem pacientes que não vão no consultório porque
têm medo, né, e acabam aí muitas vezes optando por fazer um atendimento online, né? Agora, Robson, as pessoas falam muito da questão de notícias ruins, né? Hoje você liga o rádio, a televisão, conecta qualquer site de notícias na internet, a quantidade de informações a respeito do Covid são intensas. Como é que as pessoas podem viver bem informadas e, ao mesmo tempo, não se deixar influenciar por esse negativismo? É possível isso? Difícil. É difícil, né? Mas é possível. É importante fazer uma economia de informação. Porque assim, Alexandre, basicamente o que as pesquisas científicas demonstram, né, é que o contágio ele se dá por gotículas de saliva, né? Então, você usa máscara, lavar as mãos, né, manter uma distância, isso é o suficiente para você evitar, né, o contágio. Então, se você toma esses cuidados, né, e também essa economia de informação, porque depende do canal que você coloca na TV, morte, quantidade de mortes. Então, de fato, é difícil você conseguir ficar bem informado, né, com essa quantidade de informação que é uma informação negativa que acaba realmente impressionando muitas pessoas. E as pessoas também, às vezes, ficam chocadas, né, demais, né? É uma neurose exacerbada, uma preocupação ainda mais terrível. É complicado, é uma época difícil. E assim, agora tem as vacinas, né? E muitas pessoas com medo de tomar a vacina. É um negócio maluco isso também, né, Robson? Também. Não é um paradoxo isso? Quer dizer, esperava-se tanto a vacina, agora chegou a vacina e muita gente deixando de tomar a vacina. Temos mais de 1.200 pessoas em Piracicaba que não tomaram a segunda dose da vacina. Números de hoje. Quer dizer, a pessoa toma a primeira dose, esquece de tomar a segunda, ou fala que não vai tomar vacina nenhuma porque tem medo de contrair uma doença pior do que o Covid, meu Deus do céu, quer dizer, então... Difícil isso, né? Como é que você analisa isso? E se alguém for com essa dúvida lá, você vai, obviamente, fazer orientação, mas é difícil isso, né? É difícil, porque as pessoas, elas se informam em diferentes mídias, né? Dependendo da mídia que a pessoa se informa, é recomendado, né, a pessoa tomar vacina. Outras pessoas se informam por outros veículos que acaba falando que aquela vacina ela dá trombose, ou que causa a doença, né, ou que não imuniza. Então, as pessoas, dependendo do veículo de informação que ela recebe aquela informação, ela acaba criando na mente dela, né, um conceito entre realmente eu vou tomar a vacina ou não vou porque pode causar um prejuízo maior para a minha saúde. Então, é um momento extremamente singular, né, para a nossa geração, né, essa situação toda que nós estamos passando. Robson, a hipnose hoje ela serve para, por exemplo, facilitar as pessoas que têm alguma dificuldade em fazer uma cirurgia, um exame. Ela, por exemplo, ela bloqueia a crise de fobia, ela pode ser usada para dar uma segurada numa fobia. Aquele paciente que tem problema para entrar numa máquina de ressonância magnética, por exemplo. Pode ser usada a hipnose numa situação como essa? Sim, várias situações, né, Alexandre? Para tratamento de fobias, depressão, ansiedade, toque, obesidade, tabagismo, alcoolismo. O tratamento com a hipnose, na verdade, assim, a hipnose ela não é uma terapia em si, ela é uma ferramenta do psicólogo, né, a minha abordagem de psicologia cognitivo-comportamental, então eu uso a hipnose para acelerar e potencializar o processo. Então, já tratei pessoas, né, com fobia de aranha, barata, agulha, dentista, lugares fechados, né, pessoa que precisava fazer tratamento em câmara hiperbárica, né, que fica fechado ali e tal, e tinha fobia, né? E todas com bastante sucesso. Então, o tratamento com a hipnose, né, ele é muito mais rápido do que outros métodos de intervenção em psicoterapia, né? Em 70% dos casos, eu dou alta para os pacientes, dependendo do grau de intensidade que a pessoa responde à hipnose, entre 2 a, no máximo, 15 sessões com hipnose. Então, às vezes, a pessoa, se ela responde de uma forma intensa à hipnose, e o problema é um problema simples, sei lá, a pessoa rói unha, né?
geralmente uma sessão é suficiente para resolver esse tipo de problema. Então não tem nada a ver, viu, gente, com o personagem, o Patrick Jane do Mentalist, que passa lá na TV a cabo, lá na TNT Séries. Você assistiu lá o personagem Patrick Jane no Mentalist? Ali ainda não é tão grave a interpretação que eles fazem da hipnose, mas tem filmes bizarros, aquela coisa Teve uma reprise de uma novela que passou aí na Rede Viva, tempos atrás aí também, que tinha o cara lá que hipnotizava as mulheres com uma pedra vermelha. Não tem nada a ver com isso. Eu fiz a pergunta proposital para poder realmente você, como profissional, explicar e quebrar esse tabu. Porque muita gente fala, mas hipnose, né? Hipnose, pô, né? Hipnose real, né? Hipnose séria. Foi bom você falar isso, Alexandre, porque assim, as pessoas têm preconceito justamente por causa desses filmes, justamente por causa dessas novelas, né? E a hipnose, ela é uma ferramenta terapêutica extremamente poderosa e eficiente, extremamente cirúrgica, rápida. Então, quando a pessoa, muitas vezes, ela deixa de aproveitar esse tipo de tratamento por causa desses folclores que existem com relação à hipnose. A hipnose é uma técnica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia. Então, a rigor, só pode fazer hipnose que é médico, psicólogo, dentista, que tenha curso de formação em hipnose clínica e cada um utilizando na sua área de atuação. O psicólogo para tratamento psicológico, o médico para tratamento muitas vezes de dor na área dele, e o dentista também, controle de salivamento, sangramento, né, anestesia. Então, cada um dentro da sua área de atuação. Mas é uma técnica que qualquer pessoa pode aprender, né, mais a rigor, só que é médico, psicólogo e dentista que pode utilizar. Muito bem, está aí feita a explicação, quer dizer, abre um campo de entendimento bom. E as pessoas podem recorrer à hipnose também, solicitando aos seus médicos em momentos cruciais da vida que alguém, um profissional da área, venha para atuar numa situação como essa. Uma cirurgia que o sujeito está com medo de fazer, medo de anestesia, medo de fazer aquilo que eu falei, do exame da ressonância, né? Sim. Medo tem pessoas com vários medos, né? O medo da cadeira do dentista também. Tem gente que ouve aquela maquininha do dentista lá e começa a ter realmente já problemas sérios, né? Parece que é um filme de terror. Né? Eu atendi, entre vários casos, eu lembrei de uma paciente aqui que ela tinha fobia de agulha, né? E ela deixava de fazer tratamentos dentários, deixava de fazer exames, né? Porque ela desmaiava, tinha convulsão quando estava diante de uma agulha, né? Então, eu fiz um tratamento com ela e depois ela começou a fazer todos os tratamentos dentários que ela tinha deixado de fazer todos os exames que ela tinha que fazer, né? E não fazia justamente porque tinha fobia de agulha. Pois é, então a hipnose é uma boa parceira da medicina realmente, né? Sim. Eu sou suspeito para falar, Alexandre, mas assim, em psicoterapia é o melhor método de intervenção que existe, é o mais rápido, né? E que produz os resultados mais rápidos e mais eficientes. Robson Santos, psiquiatra especializado em hipnose, é o nosso convidado no programa de hoje. O Robson teve várias vezes aqui no programa. Eu me lembro de uma gravação que nós fizemos em 2006, parece, né? Isso. Aquela na Rua do Porto, que foi ali O que foi aquilo? Aquilo foi um desafio, aquilo foi uma amostra da capacidade que se tem de concentração. O Robson, ele teve os olhos totalmente vendados, né? E eu estava lá, eu posso garantir que não tinha uma frestinha para esse rapaz enxergar nada. Era do lado, era em cima, era embaixo. O que teve de atadura, faixa, fita adesiva, ainda por cima, a hora que eu achei que não tinha mais nada para colocar na cara do rapaz, veio um saco preto. Né? E ele dirigiu. Fez um caminho imenso 5 lá. 5 quilômetros. Eu no banco da frente, com o microfone, e aí, Robson, não sei o quê. E o cinegrafista atrás, o nosso querido Gustavo Henrique Dias. Gustavo estava meio tenso atrás lá. Eu estava tranquilo porque eu falei, bom, se o Robson aceitou fazer isso, é porque ele tem confiança que vai dar certo. E deu mesmo, hein? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Depois de tantos anos ele fala, graças a Deus, sinal de que ele também achou que não podia dar certo, né, Robson?
Então, Alexandre, foi, sem sombra de dúvidas, a coisa mais difícil que eu já fiz, né? Porque assim, eu desde criança, eu tenho uma paixão por mágica, por ilusionismo, né? Então, eu sempre fiz, desde os 7 anos de idade, comecei com mágicas, com baralho, e depois me especializei em mentalismo, né? Que é essa demonstração de efeitos de poder da mente, adivinhação de pensamento, adivinhação do futuro, entortar metais, né? E o dirigir com os olhos vendados foi uma delas, né? Naquela época, né, eu ainda ganhava, né, algum dinheiro com mágica, porque eu fazia faculdade de psicologia ainda na época, e então aquilo na época era o meu ganha-pão. Então eu fiz aquilo como uma forma de divulgação, né, porque teve a divulgação do seu programa, o Jornal de Piracicaba, né, então a mídia toda ali, né, batedores da Polícia Militar. Então, foi uma técnica de ilusionismo, né, que, para quem tiver curiosidade, está no YouTube. Então, é só procurar lá Robson dirigindo com os olhos vendados que vai encontrar, né? Mas é uma coisa que hoje em dia, né, dificilmente eu faço, a não ser para alguns amigos e tal, né, mágica, mas é uma coisa que eu ainda gosto bastante. Muito bem. Eu imagino os batedores da Polícia Militar chegando em casa aquele dia, na hora do almoço, que foi de manhã, um sábado cedo, falando para a esposa: ô meu amor, você não sabe o que aprontaram hoje. Eu fiquei com medo de pegar os caras no rio. Porque a gente estava descendo o rio com você guiando com a cara. A gente passou Fizemos a descida da Rua do Porto. A gente passou pela ponte do Morato, né? E quando era mão única, pela ponte Irmãos Rebouça, quando era mão única também, né? Isso foi há 15 anos atrás. Então, se você ver o vídeo, tem pessoas vindo de bicicleta na contramão. Né? Então, uma coisa. Tinha isso também. Tinha isso. Os caras na contramão e ele com o olho vendado, cara. Há 2 anos atrás, eu estava numa festa de aniversário e um rapaz veio e falou assim: não foi você que dirigiu com os olhos vendados? Eu falei: foi. Eu falei assim: você lembra? Ele falou: eu era um dos batedores da polícia. A gente tinha certeza que você ia bater o carro. Né? Eu falei: bom, graças a Deus isso não aconteceu. Né? Ainda bem, né? Estamos aqui, pois depois de tantos anos, estamos juntos aqui apresentando o programa, graças a Deus, né? É verdade. Ô Robson, você, na verdade, tem também um trabalho muito legal na orientação de jovens, muitos jovens hoje procurando, né, uma orientação na vida. Eu acho que a gente vive um momento no Brasil não diferente do que está passando no mundo todo, que é um momento de restauração de esperanças, de propósitos, mas eu acho que a juventude ela fica realmente bastante remexida com isso, a cabeça fica uma pilha de ideias, às vezes desencontradas, né? Porque o que hoje mais preocupa o jovem para você? Qual que é o melhor caminho hoje para as famílias orientarem seus filhos? O que se tem que ter hoje em mente? Então, Alexandre, é importante, né, que muitas vezes os pais deixam essa educação, né, para os professores, né, mas o professor tem que ensinar as matérias, disciplinas e tal. E a educação ela tem que vir dos pais. É sempre importante, né, desde cedo, cultivar 2 coisas nas crianças, nos adolescentes. Você cultivar a independência, né? E principalmente 2 formas de independência. A independência financeira é uma delas. O adolescente ele não precisa de dinheiro do pai, da mãe, né? Ele conseguir, né, desde muito cedo, né, ter essa independência. Porque toda vez que você precisa de alguém financeiramente, você acaba ficando na dependência da pessoa. E uma independência afetiva. Muitas vezes, né, a criança pequena, na verdade, ela tem um mecanismo de defesa, que é uma carinha de anjo, que todo mundo quer abraçar, beijar, cuidar. A criança pequena tem um adulto 24 horas à disposição dela. Então, se a criança ela é super protegida, né, ela acaba se tornando um adulto, né, inseguro, com dificuldades. Então, esse cultivo da independência afetiva ela é importante. Por quê? Porque se você é adulto, mas quando você é criança, você tem um adulto 24 horas à sua disposição cuidando de você. Quando você é criança, quando você é adulto, você já não tem mais, né, um outro adulto 24 horas à sua disposição, dando atenção, beijo, abraço, carinho, cuidado. Né? E se você tem essa necessidade, você sofre.
Então tem pessoas que chegam no consultório, mas eu não consigo ficar sozinho, né? Então por quê? Porque a pessoa tem uma dependência afetiva, né? Então o principal é justamente esses dois aspectos, né? É você, os pais principalmente, né, cultivar a independência nas crianças, nos adolescentes, para que eles se tornem, né, adultos independentes. Isso é o que eu sempre falo, né, tanto para os adolescentes quanto para os pais das crianças, dos adolescentes que vão ao consultório. Muito bem, estamos com o Robson Santos, nós vamos para o intervalo, a gente já volta para trazer mais detalhes aqui dessa nossa entrevista no Néder Especial de hoje, a gente já volta. De volta com a nossa entrevista com o psicólogo especialista em hipnose, Robson Santos, no Néder Especial de hoje. Robson, a questão da hipnose, ela dá respostas rápidas numa situação de tratamento de saúde? Como é que é essa rapidez, essa agilidade do tratamento no desempenho do paciente? Bom, essa pergunta é interessante, Alexandre, porque assim, o método de intervenção com hipnose ele é muito mais rápido do que outras abordagens em psicologia. Na primeira sessão que eu faço hipnose com a pessoa, mesmo que ela responda de uma forma pouco intensa à hipnose, ela já percebe uma melhora dos sintomas dela logo na primeira sessão. Se a pessoa responde de uma forma intensa à hipnose, e isso é um teste que eu faço nessa primeira sessão, muitas vezes a pessoa consegue até mesmo já resolver o problema, né, logo na primeira sessão. Então, o que eu faço no consultório, eu estava falando aquela questão da independência, né, é que muitas vezes a pessoa ela é dependente, né, dos pais ou dependente do cônjuge, do marido, da esposa. Muitas vezes os pais morrem ou as pessoas se separam e começam a fazer terapia, né, e ficam lá 2, 3, 5, 10 anos fazendo terapia, ou seja, transferem a dependência, né, dos pais ou do cônjuge para o psicólogo. Então, isso é uma coisa que eu não faço, eu cultivo a independência da pessoa. Então, a pessoa ela não fica comigo lá mais do que 15 sessões. Então, é o problema pontual, a pessoa resolveu o problema, ela tem alta. Então, se ela tem uma outra questão para resolver, ela, em outra situação, ela volta para a gente trabalhar pontualmente aquilo. Mas essa dependência é uma coisa que eu não cultivo. Então, se a pessoa responde de uma forma intensa à hipnose, muitas vezes até coisas mais difíceis podem ser resolvidas em uma sessão. Parar de fumar, por exemplo, a pessoa... eu tinha um paciente que ele tocava, toca, né, em orquestra, só que era uma coisa, eu lembrei agora, porque eu inclusive tenho o depoimento dele no meu Instagram, eu vi o Pitu aqui, né, e ele não tinha prazer, ele ficava lá no fundo, ele repassava a madrugada inteira, ele não conseguia dormir porque ele ficava ansioso, né, ele ficava lá repassando todos os acordes e era tenso para ele, né, só que o sonho dele era tocar, era cantar em público. E quando ele chegou, eu fiz a primeira sessão com ele, eu falei, eu acho que talvez aí umas 3 ou 4 sessões resolva, né? E na segunda sessão ele já chegou maravilhado, porque ele falou, tô tocando agora com prazer, consigo até cumprimentar as pessoas ali e tal, né? E a partir da segunda sessão, ele começou a cantar em público, que era o grande sonho dele, né? E então aí foram 2 sessões apenas para resolver um problema que atrapalhava muito a vida dele, né? Eu citei também da menina da agulha, tem outras situações, né, de uma pessoa, um paciente que ela não saía de casa, não viajava porque tinha problemas intestinais, né, acabava soltando intestino, e também em uma sessão a pessoa conseguia resolver isso, sendo que já tinha passado por médico, nutricionista, aí não tinha conseguido resolver. Então, mesmo em formas leves de hipnose, logo na primeira sessão a pessoa já sente um alívio, né, daqueles sintomas que incomodavam ela. Então, essa é a principal vantagem. Agora, é importante ressaltar, né, Robson, que como qualquer tratamento, a pessoa tem que aceitar, né? Ela tem que querer, esperar pela sua melhoria e torcer para que isso aconteça.
Aquela questão, por exemplo, de você parar de fumar, você tem que querer, não adianta tomar remédio ou fazer hipnose. A pessoa, qualquer mudança, ela tem que ser desejada pela pessoa, né? É ótima pergunta, porque assim, todo o processo de mudança ele é de dentro para fora, né? Nunca de fora para dentro. Às vezes a mãe traz o filho, a esposa traz o marido, não funciona, né? Por quê? Porque o desejo da mudança ele tem que partir da própria pessoa. Eu posso fazer hipnose que for, se a pessoa não quiser mudar, ela não vai mudar, né? Então, esse desejo, ele é o principal. Porque muitas vezes aquele comportamento não incomoda, né, a pessoa, mas incomoda outras pessoas, né? Então, as outras pessoas percebem, insistem para a pessoa procurar um tratamento, mas não adianta, né? Tem que partir da própria pessoa mesmo. Então, isso... Desejar. Isso. E as pessoas elas esperam uma mágica, né? Apesar de eu fazer mágica, né, essa mágica não acontece. As pessoas acham que hipnose, você vai no consultório, você fecha os olhos, aí você abre os olhos, o problema está resolvido. Não é assim. É um tratamento, né? Como eu falei, eu sou psicólogo na abordagem cognitivo-comportamental, eu uso a hipnose para acelerar e potencializar o processo. Então, é um tratamento. Não existe mágica de... às vezes acontece de resolver na primeira sessão, acontece. Mas, via de regra, né, é um tratamento que é mais rápido, mas não deixa de ser um tratamento. Tem alguma pessoa que tenha dificuldades de ser hipnotizada? A hipnose é recomendada a todas as faixas etárias, é isso? Sim, você pode hipnotizar crianças a partir de 4, 5 anos de idade, né? Eu não sou especialista nisso, mas tem pessoas que são. Com relação, né, à questão das pessoas que podem ser hipnotizadas ou não, todas as pessoas são hipnotizáveis. Só que assim, Alexandre, as pessoas elas respondem de formas diferentes à hipnose. Algumas pessoas, elas, por exemplo, conseguem demonstrar fenômenos assim bem estranhos, né, de comer uma cebola achando que é maçã. Só que só 20% das pessoas entram nesse estado mais profundo. A maioria das pessoas entram em estados leves e médios de hipnose. E todo mundo entra. Eu não consigo hipnotizar ninguém contra a vontade da pessoa, né? Às vezes a pessoa fala assim, duvido que você me hipnotize. Mas se a pessoa duvida, não vai rolar. Porque se ela não quiser, eu não vou conseguir fazer nada. Só que quando a pessoa vai no consultório, ela tem um problema. Ela quer resolver o problema. Ela paga para isso. Então a pessoa ela tem de colaborar ao máximo para que o resultado seja o mais eficiente possível. E só 3 categorias de pessoas não conseguem entrar em estado de hipnose, Alexandre. A pessoa que tem um problema auditivo severo, porque a vida indução à hipnose ela é auditiva, se a pessoa não ouve, ela não vai entender aquilo que eu estou falando, então ela não vai entrar no estado. O segundo é se a pessoa tem algum déficit cognitivo, a pessoa tem algum tipo de atraso mental, ela não consegue entender as sugestões, ela também não vai entrar. E também é contraindicado no caso de esquizofrenia, né? Então são essas 3 contraindicações aí, né, de pessoas que não dá para entrar no estado de hipnose. Perfeito. Uma boa explicação, né, orientando sempre aí as pessoas nesse sentido. Robson, é muito importante estar com você aí, obrigado pela sua presença mais uma vez. A gente vai fazer várias entrevistas ainda com o Robson, Deus vai nos permitir ainda muita conversa para poder realmente orientar as pessoas e sempre trazendo explicações bastante plausíveis, importantes, ainda mais nesse período de pandemia. Eu acho que a gente tem que ter essa presença do psicólogo, do especialista em hipnose, para tentar sanar um pouco mais esses problemas que são imensos nesse momento. Todas as ajudas que fortaleçam os tratamentos são muito bem-vindas e você, com a sua experiência, seu conhecimento, com certeza está melhorando a vida aí de muitas pessoas. Muito bom aqui e vamos em frente, viu? Alexandre, eu que agradeço o convite novamente, depois de tantos anos, né? Pois é. E se Deus quiser, a gente vai conversar em outras oportunidades e fico à disposição aí para o que você precisar e a hora que você quiser. Eu que agradeço a sua presença e vamos mantendo contato. Você precisa ir na rádio um dia também, hein? Na Rádio Educadora, no nosso novo dia, falar um pouco mais disso e responder as perguntas lá dos ouvintes. Lá com certeza muita gente vai querer fazer pergunta e tirar as dúvidas com relação à hipnose. Aquele abraço, valeu. Fica com Deus. Obrigado ao Robson Santos, psicólogo, especialista em hipnose, participando aqui do nosso Néder Especial de hoje. Fique ligado, a gente já volta.
Olha, o Marcos Corazza vai nos dar essa entrevista aqui e é um fato inusitado, porque o Malandrones zela pelo anonimato. É um grupo que não tem nenhuma vocação em ser um grupo social no sentido de badalações. É um grupo de trabalho, um grupo de pessoas que, embora um grupo de muitas pessoas, é um grupo seleto, pessoas ali escolhidas a dedo, amigos, irmãos nessa vida, mas que tem uma vocação de ajudar as pessoas. E é um grupo, portanto, que não tem a intenção de se promover, né? As pessoas que compõem esse grupo já são pessoas que nas suas atividades profissionais são bem-sucedidas, não têm interesse de utilizar o grupo para autopromoção. Mas hoje, especialmente hoje, mediante tudo que está acontecendo e a importância de reforçar a questão da beneficência, eu convenci o Marquinhos Corazza para vir até aqui para conversar com a gente, porque eu acho que é importante que as pessoas conheçam, Marquinhos, a história do Malandrones. Essa história bonita começou de um sonho seu, de um projeto. Como é que surgiu Malandrones? Eu falo que o Malandrones ele nasceu quando eu vi que eu não era imortal, né? Eu tive um problema de saúde e aí eu quis fazer uma festa. Eu reuni os amigos, recém-lançado o WhatsApp, e aquilo foi se criando um movimento. O Malandrones, na realidade, era a nossa turma com de 15 a 18 anos, né? Que a gente ia desde passeio ciclístico e depois até o Bar do Décio, Bar do Queridão, antigamente, né? Então, era uma turma hoje, a média aí do pessoal aí de 55 até 70 anos, e hoje também nós temos Malandrones ali dos 30 e pouquinho, né? E aquilo aconteceu que houve um movimento muito grande, né? De repente nós tínhamos assim, pelo meu celular na época passou 1.300 pessoas, e que vai, sai, entra, sai, porque era um Vietnã, como a gente chamava, né? E aí eu comecei a fazer, a essas pessoas que saíam do grupo, eu ligava, pô, por que tu saiu, velho? Ah, Marcos, eu não gosto que apareça nenhum tipo, mesmo cômico, de criança e adolescente. Ah, eu não gosto de ver violência. Então, nós fomos fazendo, você que é o Malandrones e conhece, as nossas regras, que é bem duras no sentido de comportamento. O cara tem que se portar no grupo positivo, né? O grupo é para a gente ficar feliz, né? Essa história de Covid, baixamos até se uma portaria já. Não fala mais Covid, doente, a gente sente, a gente ora, mas a gente tem que manter o grupo unido, né? E aí que acabou acontecendo, Alexandre? Com essas regras, já nesses 8 anos, foi ficando um seleto grupo de diferentes turmas, idades, poder aquisitivo, né? Nós temos ali um super empresário, um porteiro de prédio, que era da nossa turma. Então essa mistura, é um troço que é apaixonante hoje no Malandrones. O segredo do sucesso. O segredo do sucesso. É um grupo secreto, né? É um grupo que nós temos um ditado que é como Vegas, né? Tudo que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas. Porque os velhos fazem umas coisas, tudo criança, você sabe disso. Faz umas palhaçadas que, pô, tem que ficar ali no grupo, né? Entre nós, né? E é isso, cara. Mas muito o legal. importante é que há muito tempo, desde o surgimento do grupo, Malandrones tem feito campanhas de ajuda a muitas pessoas necessitadas, né? Sim. Claro que nós não vamos divulgar aqui o nome dessas pessoas, mas são muitas as campanhas. É um trabalho que é respaldado por todos os integrantes do grupo. Eu acho que esse é um exemplo que o Malandrones dá, porque essa coisa de você congregar seus amigos para fazer o bem é algo que faz a diferença e que todos deveriam tomar uma iniciativa como essa. Mas ao passar dos anos, muita gente teve a vida melhorada através das ações que o Malandrones faz. Eu tenho sim que falar algumas pessoas que foram referências para nós.
O Malandrones, depois ele tem uma formação sofisticada, né? Nós temos então os Diamonds, que são os meus conselheiros, né? E a nossa intenção é sempre manter o grupo legal, positivo, amigo, não ter problema. E hoje nós somos uma rede de 5 a 6 grupos, com subgrupos que se formaram do Malandrones, mas que deve hoje envolver perto de 1000 pessoas. Todos de uma geração, todos de uma... né? E no começo, nós começamos no Malandrones, nós temos uma regra que são com os filhos dos Malandrones, que há de se atender sempre que acontecer alguma coisa. E nesse interim nós tivemos um problema com um irmão nosso, um caso de alcoolismo, que nós cuidamos bastante tempo, outro caso com droga, e outro que teve o AVC, que era o Princesa, e tentamos ajudá-lo, como ajudamos a todos esses aí. E aí nós percebemos a força que o grupo tinha, né? E aí nasceu o Malandrones Filantrópicos. Malandrones Filantrópicos, hoje nós temos ali o Rafael D'Abrosio, que é um mestre na área da caridade, né, do conhecimento, ele é Dona Lenice, né? Temos o Edson Favarin, temos o Marcos Rainha, temos o Xaxá, temos Marcelo Cocosa e alguns outros que se paralisam, né, e dão toda uma cobertura do caso para uma campanha desse porte. Nós fizemos uma campanha agora, deu 2.400 cestas básicas. Puxa vida. Quase 150 mil reais, e vamos atingir, nosso objetivo é atingir 5.000 cestas básicas, né? Só os requisitos que eu tenho que falar, Alexandre, porque nós não somos uma entidade assistencialista, né? Tudo isso são lições que a gente tem desse grupo que é do Filantrópicos. Nós temos hora para entrar, hora para sair, né? A gente não ajuda quem precisa só, a gente ajuda quem precisa e quem merece, né? Sempre dando uma prioridade à nossa irmandade, né? Aos seus filhos, à sua família. Ali, os Malandrones procuram fazer negócios, sabe disso, entre si, né? E hoje é uma delícia, você pede uma indicação no grupo, você vê como é que é, eu preciso de um gesseiro, isso é muito legal. É uma irmandade, né, Marquinhos? É uma irmandade, funciona assim como irmandade. Agora é importante o amigo que está nos assistindo, a amiga que está acompanhando o programa, saber que, como eu falei no início do programa, isso não é comum a gente vir aqui para conversar sobre o Malandrones, mas é que é um momento que é preciso. Eu falei para o Marquinhos, vamos falar, vamos expor um pouco essa obra maravilhosa. Eu acompanhei o início, o surgimento, era uma coisa que começou ali devagarinho e de repente ganhou uma força imensurável. Quem é Malandrones é filantrópico. O cara primeiro... Faz a diferença. Hoje está presente em vários pontos da cidade, todas as campanhas de interesse público tem a presença do Malandrones. Sim, atrás, colocamos ajudando, todos os desinfetantes de mãos com álcool nas UPAs, né? Sempre que a gente vê alguma coisa que é legal comprar a briga, né, a gente está dentro. O Malandrones está apoiando agora a campanha do Fundo Social de Solidariedade também, essa campanha de arrecadação de alimentos. Fez uma campanha recente também para a Casa do Amor Fraterno, não é isso? A Casa do Amor Fraterno é a nossa entidade mãe, né? O ano passado nós pagamos o café da manhã das 200 e poucas crianças, durante o mês também, fizemos esse trabalho. E o pessoal ali é profissional para a coisa, sabe? Eu tenho muito orgulho de fazer parte, porque na realidade eu faço parte daquilo que nasceu comigo, mas hoje eu só faço parte, né? É por isso que a gente nunca fala, não tem entrevista, não tem nada disso, porque nós somos um coletivo, não é? Nós somos anônimos em um coletivo. Quer dizer, falar na marca Malandrones, que é uma marca hoje, só usa para o coletivo. Nós vivemos um momento em que a pobreza aumentou demais, né, Marquinhos? Demais. Olha, eu fui ver essa questão da fome e ela existe mesmo. Eu vi uma cena que me chocou, a criança tá chupando um negocinho
de molho de tomate, quer dizer, num lixo, numa favela, quer dizer, não... mas o que também a gente ficou muito orgulhoso, toda a nossa Irmandade, é que desencadeou uma série, né, de campanhas contra a fome, né? E pelo que consta isso, para o nosso conforto, né? O nosso conforto está meio que, assim, pelo menos já no controle, digamos assim, né? E assim a gente vai vencendo esse momento terrível. Terrível. Que a gente está enfrentando. O que você tem para nos dizer da criação desse grupo? Por que Malandrones? Muita gente perguntou para mim, por que o Malandrone chama Malandrones? Né? Qual que é a origem desse nome Malandrones? Um grupo louco, mas caretaço, né? Você vê lá, ultimamente nós estamos até diminuindo, né? Porque o Malandrones é uma rede de grupos, cada um com as suas regras, né? Nós temos o Origens, que é o Vietnã, né? Nós temos o Select, que é só assunto científico, papo cabeça, como a gente chama, né? Tem grandes cabeças lá, inclusive, mas nem bom dia pode dar. Tem regras rígidas, né? Rígidas. Quem desobedece, se postar coisa num grupo que é do outro grupo, vai embora. A gente fala, lá nós temos os créditos, né? No cartão Black Master Golden Diamonds Malandrones. Você perde seus créditos se sair fora da regra e vai lá para a fila. Nós temos uma fila hoje, você é excluído. E demora ali, hoje em dia, uns 10, 15 dias, nego fica ligando. Aí a gente coloca ele no grupo private, né? Que é o grupo que a gente chama de acesso. Então, ele fica guardadinho ali. O cara fica meio bravo, né? Fala, poxa, que só lá também pode política, né? Nós já tivemos, mas, falou em política, falou em... O Marquinhos tem uma história bonita em Piracicaba, vem da família Coraza, Móveis Coraza, seu pai, uma figura queridíssima, sua mãe, nossa querida Maria Helena, seus irmãos, a Mônica, o Tiago, né? E tem também a história da Hípica. Recentemente a gente esteve lá na Hípica Coraza fazendo ali uma reportagem. Seu filho João, maravilhoso rapaz ali, com grande sucesso na área do hipismo, né? Nessa área esportiva. E você tem também uma história de juventude, convivendo com as pessoas e sempre idealista. Eu me lembro que você teve as suas atividades políticas também, década de 90, período que você foi candidato a deputado, numa fase em que o ex-presidente Collor, o então recém-possado presidente, estava ali motivando uma geração inteira. Ele motivou mesmo. Collor deu esperança aí para uma série de... Eu trabalhava com meu pai nessa época, né? E houve uma admissão grande. Na época do Sarney, inflação de 80%, umas coisas loucas. Eu trabalhava com ele e fiquei... Quando eu olhei o Collor, com aquela história de caçador de marajás, que ele tinha achado para cada telefone, tinha 7 telefonistas para cada aparelho, telefone, aquilo me encantou, né? Eu falei, até que enfim... Chegou alguém para pôr ordem nessa bagaça. E aí acabei que conheci ele, o cara eletrizante, um jovem, karateca, eu também era menino, fazia meus karatê. E tinha uma coisa nele que naquela época era diferente, né? Aí, eu fui para política, mas eu não gostei muito, não. A política tem as suas, suas amarguras, né, Marquinhos? Ela é um negócio que a pessoa tem que nascer com esse dom, eu acho, né? Tem que estar... Eu quero ser amigo de todo mundo, não estou PT, PSDB, PMDB, para mim tudo irmão, amigo. Não quero me apegar a isso, jogo de futebol e tal, essas coisas. Agora, a gente teve uma mudança terrível no Brasil, né? Você sabe que tem uma frase do Collor que eu acho super interessante. Essa frase ele repete, não é dele a frase, eu não me lembro qual pensador que fez essa frase, mas o Collor repete muito essa frase, que é: nada muda mais do que o passado. Né? E
E ele conseguiu... E o futuro é o Senhor da verdade. O Senhor da razão. É o Senhor da razão. E ele conseguiu dar uma remexida nesse passado mesmo recentemente, quando ele voltou à cena política, né? E conseguiu construir de novo aí ou dar continuidade àquela história. Mas são surpresas da vida, você vê. O que você acha que aconteceu naquela época? Foi o confisco da poupança o grande problema? As pessoas falam muito do confisco, que se não fosse o confisco, o governo teria sobrevivido mesmo aos percalços da época. Você acha que isso afetou? Alexandre, o que eu acho que ali pode ter acontecido, olhando, é que eles quiseram planejar algo para muitos anos e mexendo com pessoas erradas, como foi o caso de instituições, emissoras de TV, querendo ser dono disso, daquilo, tal, papá. Eu acho que ali foi o grande problema dele. Ele perdeu esse suporte, né? Porque ele foi construído por uma emissora, né? Até tem uma frase que diz: eu te construí, eu te destruo, né? Aquela situação com o Pedro, que não tinha absolutamente nada a ver com história de mulher, disso não era, não. Ali era problema de carência de família ali. Ali os dois se despontaram e o Pedro, digamos, ficou ali. E já tinha um problema desde a adolescência, os dois, né? Já tinha uma rivalidade, parece. Do jeito que eu também tive essa paixão, essa aproximação, também eu recuei. Até na época meu pai era vivo, meu pai não gostava disso. E depois começou uma série de conversas, mas foi mais para frente, porque quando nós estávamos ali naquele grupo que eram jovens, né? Na realidade, a gente só ouvia notícia boa, né? O cara veio pedir aqui para dar X em troca de alugar veículos, o Collor cortou a gente. Esse é o cara, é um caçador do Marajás, tal, né? Aconteceu isso na campanha, uma grande locadora de veículos, deu os veículos e depois parecia que quis acertar um contrato na época, e ele cortou, e o cara veio, tirou todos os carros, etc. Então a gente estava muito munido nesse sentimento do Collor, da renovação, de contra a corrupção, etc, etc. Eu fiquei muito descontente com a política, pelo que eu vi e me senti talvez enganado, entendeu? É um aprendizado. E você levou esse aprendizado para a vida comercial, empresarial, para a profissional sua, né? Sim, a política é um pouco... Tem muita... A ética política é um pouco diferente, né? Quer dizer... Nem fale. E o que aconteceu depois mostra isso, né? Agora, vamos falar uma história gozada nossa, vamos falar. Quando teve essa história dessa campanha, o Néder, nós fomos fazer um debate. Debate. Eu era presidente do CAC, que era o Centro Acadêmico de Comunicação da Unimep. Eu era estudante de jornalismo. E foi em 1990. Olha só, eu tinha 28 anos, você era recém-formado lá. Não, eu nem tinha me formado ainda. Eu ainda estava na faculdade. Eu já estava atuando na área, mas não tinha terminado a faculdade ainda. E eu era presidente do centro acadêmico. Daí na nossa antiga e gloriosa sala 7 da Unimep, aquela sala que tantas coisas já aconteceram ali, uma sala histórica, né? Ali nós fizemos esse debate, um dia à noite. E esse debate reunia os candidatos, vejam só, a deputado estadual de 1990. Quem eram os candidatos? Vamos lá. Marquinhos Corazza, pelo PRN. Jairo Matos, pelo PFL na época. Né? Barjas Negri, candidato a deputado estadual na época, o Barjas pelo PSDB. Vanderlei Dionísio. Exatamente. O Vanderlei, eu acho que estava no PSB naquela época. Vanderlei Dionísio. Quem estava mais naquele encontro lá? Zé Maria Teixeira. Acho que o Zé Maria estava lá também, pelo PDT. Mas a coisa mais gozada disso, porque eu tinha 26, 27 anos. Toda aquela energia. Todo mundo novinho. Não, mas os caras já eram experientes. Essa turma aí era tinha uma mesa bastante. Assim, foi todo mundo sentando. Você se lembra disso? Eu fiquei fora da mesa. Eu falei, nossa... Puta, quanta paulada eu tomei ali naquele dia, né?
E daí a turma começou a pegar no pé porque você era o candidato do presidente. do presidente. E havia muita crítica em cima do Collor, né? Meio porrada de E daí tudo uma hora quanto é- você ficou bravo com tantas críticas. Eu falei, o negócio é o seguinte, a diferença entre nós aqui é que eu sou amigo de quem assina o cheque. Foi E histórico. o Alexandre, que era também jornalista e tal, aí vendo a cagada que eu fiz, quando aperta a coisa. Alexandre, acho que eu falei, dá para você não colocar isso? Imagina falar isso para um jornalista, saiu em pauta assim, ó, Coraza. Mas é que teve uma repercussão grande, os jornais na época repercutiram muito. Porque, veja, era uma iniciativa de um núcleo estudantil, mas foi uma coisa inusitada, que a gente conseguiu reunir a nata da política naquela época em Piracicaba, que eram grandes políticos, Reinaldo candidatos. Fuentes também Reinaldo Fuentes estava lá. Meu inimigo na época. Seu inimigo na época. Saiu vocês Os dois pelo pelo PRN. né? Os dois pelo E PRN. hoje aí, um beijo para Reinaldo, para todo mundo, né? Quer dizer, as coisas passam. Abração para o Reinaldo. É uma época que marcou, né? Uma época que marcou a política de Piracicaba e a gente estava lá, né, Eu Marquinhos? aprendi uma coisa na política e falo isso hoje pela situação atual da nossa política. A intenção, só a intenção na política, ela não funciona. Quer dizer, a minha intenção é fazer o melhor, isso aqui. Ela tem um viés, entendeu? Que a pessoa tem que estar preparada para usar aqueles caminhos, né? Não vai adiantar a pessoa ser bacana, ser simpático, que ele não chega. A política ela é cheia de... É um mundo político, é um mundo diferente. Você diz para mim, você leva isso para o mundo empresarial? Mais ou menos. É outra história. Por isso também que tem que tomar cuidado com a gestão, né? Gestão corporativa é gestão corporativa, gestão pública é gestão pública. Não dá para misturar. Né? Marquinhos, uma alegria estar com você, viu? Você é um cara que a gente tem uma amizade muito grande. Agora eu vou confessar uma coisa aqui. Meu pai, você sabe, gostava muito de você. Meu querido pai, o doutor Antônio Carlos Neder. E eu chamo ele de homem doce, ele era um doce. Ele era uma figura doce, um senhor que olhava para a gente menino e a gente tinha vontade de dar uma abraçada nele. Fantástico. E meu pai, eu herdei isso dele, né? Aquele hábito de guardar as coisas, de arquivar documentos, tudo, né? E um dia meu pai chegou para mim e disse assim, filho, olha o que eu achei no meu escritório. Eu falei, o que, pai? Isso daí, quando a sua irmã fez primeira comunhão, tinha aqueles santinhos, quando você fazia a primeira comunhão, com o nome da criança e tal. E você fez primeira comunhão com a minha irmã Silvia. Sim. Colégio Nossa Senhora da Assunção. E tem santinho seu, rapaz. Na minha casa tem santinho do Marquinhos Coraza, na primeira comunhão do Marquinhos Coraza. Então, essas coisas que precisam ser propagadas. Então nós vamos descobrir. Eu preciso procurar isso daí. A hora que eu achar, eu faço questão de postar no Malandrones, no grupo do Malandrones, isso. O santinho do Marquinhos Coraza de primeira comunhão, né? E é uma prova aí da amizade, da relação profunda aí que a gente tem aí de muito respeito. Não, o seu pai era um homem que tem que ser citado sempre, além de como profissional cientista, um craque, né? Um piracicabano maravilhoso, um homem honrado, viu? Foi uma perda, viveu muito bem tudo que tinha que viver, né? E os Neder é isso aí mesmo, né? Como somos fruto da terra também, né? Mas os Coraza também somos da terra, somos da terra. Marquinhos, eu quero agradecer muito o carinho seu, a sua atenção, vindo aqui. Eu sei que você representa nessa entrevista uma coletividade grande de pessoas, um grande número de pessoas. Quando eu tive ciência do que representa o Malandrones para Piracicaba. O Malandrones não tem dono, o Malandrones é um sentimento de solidariedade. E é por isso que está dando certo, é claro. Nós somos um todo. É um todo, é um grupo muito unido. E eu fico muito feliz de poder hoje, através de você, passar para os nossos amigos e amigas um pouco dessa história. Obrigado, Neder. Dizer para você só eu preciso agradecer os irmãos, né? Com certeza. Ainda mais depois do sucesso que nós tivemos nessa campanha agora,
foi um empenho maravilhoso, um empenho de compartilhar, das pessoas estarem pedindo para os amigos. E deixar claro que sem eles, sem vocês, nada acontece. Nem no grupo, nem na forma da gente ser amigo, e nem nas nossas campanhas, né? E dizer o seguinte, que no Malandrones nós usamos uma frase, que é uma regra, que justamente celebra a união de tantas classes sociais, de tantos... Isso tem uma coisa tão legal, que a gente fala, aqui somos todos iguais. Esses são os Malandrones. É a marca e é o pensamento que projeta o DNA Malandrones. Ah, tem uma coisa, virou, o pessoal, você sabe que tem eu que coleciona camisa, né? Eu já tenho algumas. Essa aqui, essa eu não tenho. Essa aqui foi da Copa. Ah, legal. Então aqui, ó, nosso símbolo. Você não tinha. Puxa vida. Tá? Juntos pelo Caneco, Malandrones, vamos mostrar para a câmera lá, Malandrones 2018. Olha Aí. que legal. Essa eu não tenho, fico feliz em ter. Eu tenho duas pretas do Malandrones. Tem uma branca que o pessoal está buscando e está até comprando, pagando caro. Viu? Puxa vida, que legal, que legal. Com muito orgulho eu visto essa marca, eu visto o nome desse grupo, tenho muito prazer, muita honra, viu? Porque é um grupo que desde o seu nascimento veio para fazer a diferença por bem. Isso é importante. Obrigado, pessoal. Força, vamos em frente. Malandrones, Piracicaba. Beijão para você, Marquinhos Corazza, nosso convidado de hoje. Agradeço muito a sua presença e nós temos aí algumas imagens do Malandrones para selar essa matéria agora aqui.